E aí, você quer descobrir o que fazer depois de ter descoberto várias ideias, várias hipóteses, várias coisas legais? Vem comigo nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição. Pra gente começar a aula, o que nós temos até aqui? Se você está seguindo comigo o curso bem certinho, provavelmente nesse momento você já deve ter várias ideias, vários materiais, muitas pesquisas, muitos dados, e a grande pergunta é o que fazer com tudo isso, né? Imagina só que o nosso queridíssimo Alfredinho aqui tivesse o quarto dele todo desorganizado, ou seja, tem muitas e muitas coisas no quarto do Alfredinho aqui, mas tá tudo desorganizado. O que ele precisa fazer? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Ele precisa organizar o quarto dele se ele quiser achar as coisas de forma mais fácil. Então, nessa etapa de definição, eu gosto de pensar nela muito como uma etapa de organizar primeiramente, porque normalmente quando a gente sai dessa etapa de descoberta, a gente tem muita coisa, muitos dados, muito de tudo. E se a gente não tirar um tempo para analisar, para organizar, muitas vezes você já até fez desorganizado, o ideal é que você já faça de uma forma mais organizada, já vá colocando no local certinho, já tente categorizar. Mas por outro lado, se você tentar categorizar demais de cara, ou se você tentar organizar demais de cara, pode ser que isso te limite um pouco nessa fase de descoberta, no sentido de que você só vai querer fazer coisas que fiquem organizadas. E isso pode ser que trave. Claro que assim, isso pode mudar de uma pessoa para outra, gente. Depende muito da forma como cada pessoa trabalha. Mas o bacana é que depois que você tiver todos os dados das pesquisas, hipóteses e tudo mais sobre o seu problema, agora você precisa organizar tudo isso. E a grande pergunta é como? Como que você poderia organizar essas coisas? Existem várias formas de fazer isso. E a etapa de definição ela vai nos ajudar com isso. Primeiramente, lembra lá qual que é o objetivo dessa etapa de definição? O teu objetivo aqui, ao final da etapa de definição, encontrar o real problema que você precisa resolver. Para fazer isso, vamos começar com algumas perguntas simples. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que com os dados que você tem hoje, eles são suficientes para você continuar o seu projeto? Se a resposta for não, você pode retornar na etapa de descoberta e continuar a fazer mais algumas pesquisas até você achar que tem o mínimo de dados suficientes para poder continuar, beleza? Se tiver tudo muito bagunçado, antes de responder isso, dá uma organizada nos dados. E essa é justamente a nossa segunda pergunta: como organizar esses dados? Existem várias formas de organizar esses dados, mas basicamente o que você vai ter que fazer é tentar extrair insights positivos desses dados, correto? Positivos, quando eu digo, são insights que vão ser úteis para toda a pesquisa. Podem ser insights negativos também sobre o seu problema, enfim, né? Mas assim, você precisa extrair alguns insights dessas suas pesquisas. Para fazer isso, você pode, por exemplo, categorizar. Por exemplo, eu tenho lá um monte de pesquisa, um monte de tabela, um monte de dado, um monte de coisa que eu fiz. Tente categorizar, por exemplo, todas as pessoas falaram isso. O que as pessoas repetiram muito? Que são dados que são, por exemplo, dados de idade, você consegue organizar por idade, por faixa etária. Tente começar a organizar esses dados, tente usar tags, tente encontrar pontos comuns. Basicamente, encontrar o que você consegue relacionar entre um dado e outro. Tente, por exemplo, como exercício, colocar numa tabela, mesmo que seja uma pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa que você fez conversando com o usuário. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Tente trazer esses dados de uma forma de tabela, de uma forma que você consiga comparar os dados, junto com os dados da pesquisa quantitativa. Talvez a pesquisa também, aquela desk research, talvez você tenha encontrado pontos comuns em vários locais. Tente trazer isso, por exemplo, para tabelas, que pode te ajudar a organizar. Tente anotar dados principais, às vezes anotar com um tamanho maior, com números maiores, enfim, para ficar fácil de você identificar quais são os dados principais daquela pesquisa, beleza? E a terceira pergunta que a gente faz é: beleza, Maiane, a gente já organizou os dados eram suficientes, mas como é que a gente vai fazer agora para realmente definir qual que é o real problema? E aí que entram várias dessas ferramentas de definição, que elas podem nos ajudar em muitas etapas, para a gente conseguir realmente organizar esses dados. Ou seja, assim que você tiver os dados levemente organizados, pelo menos, você pode entrar nessa de definição para tentar entender qual que é o real problema que você vai resolver. Algumas das ferramentas muito úteis nessa etapa são, por exemplo, a criação de personas. Quando você cria uma persona é como se você criasse um usuário fictício que ele tem algumas determinadas características. Por exemplo, tem a idade, tem os desejos, tem as motivações desse usuário, tem o que ele gostaria de fazer, qual que é o problema dessa pessoa. O nível de detalhes da persona pode variar um monte e existem diversos modelos na internet
internet de vários tipos de persona. Então, se você pesquisar modelo, persona, design, você vai achar um monte. Inclusive, tem modelos de persona de marketing também. Então, novamente, foca no objetivo do teu projeto, o que você quer atingir, o que você quer conseguir fazer com esse projeto, porque é isso que vai te ajudar a entender, por exemplo, o nível de detalhes de uma persona. Além disso, você pode também, nessa etapa de definição, se preciso, fazer pesquisas adicionais, que é aquela ida e volta entre a descoberta e a definição, até você ter o nível de detalhe suficiente para você poder prosseguir com o seu projeto. Por exemplo, se você ainda tiver com dúvidas sobre qual que é esse real problema que você precisa resolver, então talvez valha a pena você tentar conversar um pouquinho mais com as pessoas, tentar extrair um pouquinho mais de dados delas, para você realmente estar mais seguro assim que você for avançar para as próximas etapas. Porque o que você definir aqui como problema que vai ser resolvido, ele vai impactar nas próximas etapas do teu projeto. Nessa etapa você pode também, por exemplo, definir o que a gente chama de principais tarefas, ou seja, quais são as principais tarefas que o usuário precisaria conseguir fazer no teu, sei lá, aplicativo, site, enfim, talvez você não tenha ainda definido nessa etapa, vai ser um aplicativo, se vai ser um site, pode ser definido na próxima etapa, mas você pode ter uma noção do que você espera que as pessoas consigam fazer. Por exemplo, naquele exemplo de uma medula, pode ser que o usuário tenha que conseguir, sei lá, fazer um cadastro no Banco Nacional, o usuário tem que conseguir pesquisar sobre medula, sabe? Pode ter algumas indicações nessa etapa. Eu recomendo não ir muito a fundo. E uma coisa que eu gosto muito de fazer nessa etapa, que normalmente para mim é a principal coisa que eu faço, e assim, isso funciona no meu método de trabalho, é redefinir objetivos e problemas centrais nessa etapa. Ou seja, eu criei um documentinho, além do documento de briefing, esse é o único documento que eu também vou deixar para vocês como modelo, porque foi um documento que eu criei com base no meu uso. Não sei se existe algo exatamente igual, se não existe, talvez até deva existir alguma coisa parecida, enfim. Mas para a forma que eu utilizo, funciona desse modo e eu vou deixar esse modelo para vocês. Vem comigo pro computador. Estou aqui, ó, novamente com a nossa página do Bootcampinho, nosso templatezinho, já sabe, na descrição tem o link para a aula. E lá na aula tem o link para esse template de acompanhar o curso, beleza? Então aqui, tô com ele bonitinho e o que a gente vai vir aqui, ó, novamente, projeto do curso. Clica aqui, vou descer lá mais um pouquinho. E entre as tarefas, eu espero, ó, que o de vocês já tenha aqui mais coisinhas, né? Por exemplo, as pesquisas, todas as etapas que você fez durante a descoberta, eu espero que você já tenha anotado aqui, colocado dados e que esteja até com o status de concluído, beleza? Mas assim, voltando aqui pro meu, ele tem aqui, ó, objetivos e problemas centrais. Se você quiser, você pode clicar aqui para utilizar esse meu template mesmo. Deixa eu só abrir ele aqui no centro para ficar melhor. Objetivos e problemas centrais. Objetivo. Digite o objetivo do projeto em uma linha. Então, novamente, você vai repassar qual que é o objetivo desse projeto. Em uma linha não, pode ser em uma frase, mas tem que ser uma frase objetiva. Novamente, por exemplo, no exemplo da doação de medula, o objetivo é conseguir que mais pessoas doem medula óssea. Quais as motivações? Por que você está fazendo esse projeto? Qual que é a importância desse projeto? Se você não souber o porquê de estar fazendo ele, talvez não tenha nem para que fazer. Outra questão, por exemplo, quais são os problemas centrais? Quais são os maiores problemas relacionados, por exemplo, à doação de medula? O que vai ter que ser resolvido? Além disso, quando eu coloco aqui o que deve resolver, eu gosto de separar de problemas centrais, porque muitas vezes eu acho que o que deve resolver dá uma clareza para essa questão do problema central. Mas se você preferir, você pode trabalhar essas duas coisas juntas, enfim. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo de como eu preencho isso e talvez fique um pouquinho mais claro, beleza? Aqui eu gosto também de colocar um resumo do público-alvo. Isso daqui, ó, não é a minha persona, mas eu gosto de colocar pelo menos um resuminho com algumas ideias bases de quem que é aquele público que eu viso atingir com o meu projeto. Às vezes até tem mais de um público-alvo, dependendo do projeto. Então pode ser que tem às vezes o operador e tem lá o administrador, enfim, pode ser que tenha mais de uma persona. Eu coloco só um resumo dessas personas todas, porque depois eu crio cada uma dessas personas mais específicas, o operador, ou sei lá, o administrador e assim por diante. Aqui tem também, ó, por exemplo, os concorrentes. Se eu tiver algum concorrente, eu já listo aqui pelo menos os principais. Vantagens competitivas é bem bacana, que é basicamente o que o teu produto vai ter de diferente de todos esses outros concorrentes, de todos esses outros produtos que já existem no mercado. O que vai tornar ele realmente especial? Porque se ele for ser somente mais um produto no mercado igual a todos os outros, talvez não tenha nem para que você criar, que você não vai estar resolvendo problema nenhum, né? Você vai estar só replicando mais uma solução. Direcionamento eu acho bacana e vem muito com aquela linha do briefing que a gente já tinha falado, que é a questão de que muitas vezes isso daqui eu gosto de colocar aqui muitas vezes porque vem de clientes, essa questão de direcionamento, sabe? De,
tem marca, tem que seguir não sei o que, tem que ter dark mode, tem que ser white label. White label é aqueles produtos que o cliente pode trocar e colocar a marca dele, trocar cor e coisa assim. Então esse detalhe de direcionamento eu gosto de ter aqui porque esse documento, quando eu crio ele é para mim a minha fonte da verdade durante todo o meu processo de design. A partir do momento que eu estabeleci ele, sempre que eu preciso, que eu estou com uma dúvida, que não está muito claro que direcionamento que eu tenho que tomar, ou o que eu tenho que fazer, qual que era realmente o meu objetivo, eu volto para esse documento, porque é a partir dele que eu consigo depois ficar, olha, eu fiz isso porque a gente definiu isso, porque o objetivo era esse, porque essa era a nossa motivação, porque essa era a nossa vantagem competitiva, e vai ficando tudo muito bem estruturado, porque você já partiu de uma pesquisa, que ela foi bem feita, a partir daquela pesquisa você já conseguiu definir um problema central, e aqui você consegue trazer isso de forma bem clara, o objetivo que vai ser realmente resolvido, motivações, e a partir disso, a hora que você vai avançar para soluções, para começar a criar soluções, tudo isso vai ficando muito bem amarrado. Isso que é o bacana de quando a gente pensa em um processo de design, porque ele tem que ser um processo em que as etapas, quando você termina uma etapa, você tem que deixar um gancho para começar a etapa seguinte. E quando você termina a etapa seguinte, tem que ter um gancho para começar a próxima etapa. E de preferência que todos esses ganchos eles estejam meio que emaranhados entre uma etapa e outra, sabe? Porque dessa forma você vai vendo que toda a construção ela vai sendo muito coerente com a tua pesquisa. Se você não fizer dessa forma, você vai fazer pesquisa por pesquisa, você vai criar persona por persona, e o teu projeto, o teu processo de design ele vai ficando um processo vazio, um processo furado, porque não tem por que você fazer as coisas. Por isso que eu tô convidando vocês, por favor, pensem em design, tentem entender o porquê do que você está fazendo isso, de que forma que isso vai impactar na próxima etapa. Tenta ter esse pensamento sempre no futuro, porque isso que vai ajudar vocês a continuarem. Então, voltando aqui, ó, eu deixo também, além disso, sempre observações, se tiver alguma outra observação importante que eu não posso esquecer, já que esse é o meu documento fonte de verdade, e também links e materiais. Então, a partir disso, eu consigo daí continuar e realmente prosseguir com o meu projeto de uma forma muito mais consistente. E isso para mim me ajuda demais. Inclusive, ó, tô compartilhando o template que eu utilizo realmente com meus clientes. Pode perguntar para qualquer cliente meu, mesmo cliente que às vezes o cliente não contrata a parte de pesquisa, coisa assim, eu não deixo de fazer esse documento, porque isso daqui é a minha fonte de verdade. É isso que eu vou mostrar pro cliente quando der qualquer treta, e em geral não tem dado treta, porque a gente faz tudo documentado, bonitinho, e daí as tretas diminuem também. E claro que, né, nosso amiguinho já passou por aqui hoje, mas a gente não pode finalizar essa aula sem o nosso desafio do Alfred. E o teu desafio de hoje você já deve ter uma noção, né? Teu desafio é organizar todos esses dados que você tem. Ou seja, adiciona tags, tente separar referências, tente ver tudo que foi citado, tente agrupar dados semelhantes. Outra coisa que você pode ficar atento é pontos comuns, ou dados muito fora da curva, dados que se repetiram. Tente identificar dados que de alguma forma se destacam. Pode ser se destacar por se repetir muitas vezes, pode ser destacar por ser uma ideia totalmente diferente, que vale a pena dar uma explorada, pode ser se destacar, sei lá, porque alguém falou de uma forma e outra pessoa falou de outra. Tente entender por que esse dado você acredita que ele se destaca na sua pesquisa. Anote tudo isso, coloque esses dados em tabelas, se possível, tente agrupar dados comuns. Se possível, também tente começar já a listar, fazer uma lista mesmo, lista com tópicozinhos. Bolinha 1, principal descoberta, bolinha 2, outra descoberta, bolinha 3, outra descoberta. Comece a listar todas as suas principais descobertas, mesmo que de forma mais solta agora, porque depois na próxima etapa a gente vai aplicar algumas ferramentas de definição, beleza? Então já sabe, organiza suas pesquisas e já anota suas principais descobertas a partir dessas pesquisas, beleza? E você já sabe, se você quer um exemplo de como que eu aplico realmente essa etapa de definição em um projeto, naquele nosso incrível projeto, como seria se a Amazônia fosse um website, você pode clicar neste cardzinho bonitinho que está na sua tela, que é lá que eu vou te mostrar com um exemplo como que isso funciona.